a base do PT, ficava criticando o Bolsonaro por não ter relações internacionais, o seu governo não dialogava com os países. Jair Bolsonaro, mesmo ideologicamente, não tendo relações de pensamento iguais com o governo chinês, governo claramente comunista, mas tendo o entendimento que governos fazem negócios, países fazem negócios, foi por uma articulação de uma comissão montada aqui nessa casa, que nós abrimos um diálogo com a embaixada chinesa, com a participação de diversos ministros do governo Jair Bolsonaro, com a sua autorização, e nós permitimos com que o Brasil, que a China cedesse e vendesse para o Brasil o IFA, tão importante para que o Butantan e o Fiocruz pudessem, naquele momento, atender os brasileiros. E diziam que o Bolsonaro não tinha relações com a China. E a relação comercial, aqui destacar então, na época, o nosso embaixador-chefe, Carlos França, pela sua qualidade, fineza e competência diplomática, acionando as embaixadas brasileira e chinesa e permitiu que o IFA chegasse em território nacional, o que permitiu que o Butantan e o Fiocruz atuassem. Mais do que isso, senhor presidente, naquele momento o mundo tinha um apagão de equipamentos hospitalares. O Brasil conseguiu, numa relação diplomática com a China, que não estava vendendo para nenhum outro país, porque ele determinou que ficasse em seu território, nós conseguimos que 39 aviões saíssem do território brasileiro, até chegaram ao território chinês, e num prazo de 6 horas, foram todos carregados com máquinas, equipamento, máscara e tudo aquilo que é necessário para que nós fizéssemos a pandemia. E por que carregar em 6 horas? Se não fosse a diplomacia liderada pelo embaixador Carlos França, o então ministro Tarcísio, Pazuello, e nós tivemos a relação direta com a embaixada para tratar desse tema específico, tudo que passasse de 6 horas, esses aviões ficariam até 72 horas. Por quê? Porque seria necessário fazer todo o serviço alfandegário. E a China abriu uma exceção para o governo Jair Bolsonaro. Uma outra operação aqui começou em determinado momento a faltar medicamentos para entubar as pessoas que estavam no leito de UTI. E isso era talvez uma quarta-feira. Os hospitais avisaram que a partir da segunda-feira iria começar a faltar esses medicamentos. E numa comissão especial que eu presidia, nós identificamos que no Uruguai tinha um depósito, um fornecedor que tinha esse medicamento, esse princípio ativo, em volume para atender o território brasileiro. Imediatamente, quando eu recebi a notícia e a confirmação do mercado privado, eu fui ao Ministério da Saúde, comuniquei ao Pazuello. E prontamente, o ministro Pazuello, de novo, acionou o ministro Carlos França. O Brasil abriu relações diplomáticas importantes. E lembrando que o governo do Uruguai, naquele momento, era um governo ideologicamente desalinhado com o governo Jair Bolsonaro, abriram as suas fronteiras. E o general Pazuello acionou o Exército de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que disponibilizou os caminhões da base do Exército de Santa Maria, atravessaram a fronteira, foram ao Uruguai, carregaram com esse medicamento, atravessaram a fronteira, voltaram para a base de Santa Maria e 6 horas depois todo o território nacional estava abastecido com esse medicamento importante e não faltou medicamento para poder fazer o serviço de intubação necessário em todo o território nacional. Nessa mesma sequência, vocês se lembram que começou a questão de que iria faltar oxigênio, principalmente em Manaus. E nós, imediatamente, de novo, acionamos a diplomacia de outros países. E mesmo desalinhado ideologicamente, vou reforçar aqui, nós acionamos a embaixada chinesa, porque companhias chinesas em São Paulo tinham nos seus estoques os cilindros de oxigênio. Pela embaixada, nós acionamos uma entidade chamada Ibrachina, que congrega as companhias chinesas no Brasil, com a operação da embaixada chinesa. Esses cilindros de oxigênio foram todos, acho que 1.300 cilindros, foram entregues no aeroporto do Galeão, em São Paulo, e numa operação inédita e ousada, autorizada com risco, feita pela Força Aérea Brasileira, porque é proibido carregar cilindros de oxigênio em avião. Numa operação de risco, autorizado sob exceção, e esses botijões foram encaminhados para Manaus e não faltou oxigênio para o nosso povo de Manaus. A Rússia, desalinhada ideologicamente de Jair Bolsonaro. Quando começou a guerra, Jair Bolsonaro saiu do Brasil em silêncio, não deu coletiva, não fez espetacularização, foi à Rússia e negociou com o Putin fertilizante e óleo diesel, sem criar atrito com a diplomacia americana. Sabendo dessas restrições, mas o presidente Bolsonaro cuidou com o presidente americano da nossa necessidade, até porque nós somos fornecedores de commodity e de matéria-prima importante para a indústria americana, dizendo que o Brasil precisava de fertilizante, precisava de óleo diesel para manter a nossa indústria aberta e poder alimentar os mercados globais. Na mesma sequência, depois no governo Trump, se nós voltarmos lá, o Trump ameaça de forma imediata colocar uma tarifa de 25% a 30% sobre o aço brasileiro. O governo Trump todo, e ele reconhece isso agora.
Bolsonaro vai aos Estados Unidos de uma forma silenciosa, senta com o Trump, sem fazer espetacularização e negocia com o Trump. O Trump disse que o Bolsonaro é um grande negociador, gostou de negociar com ele e com certeza o Brasil conseguiu naquele momento fazer a superação das tarifas. Então aqueles que dizem que Bolsonaro não tinha política exterior, que Bolsonaro não tinha relação diplomática, ele mostrou com grandeza que mesmo desalinhado ideologicamente, quando é para o bem do país, ele mantém as portas abertas. Parabéns, eu tenho muito orgulho, deputado Santos, ao lado de Vossa Excelência, nós temos servido na nossa liderança do governo Bolsonaro, onde fomos tantos úteis para o país. O Brasil precisa de convocar os seus melhores diplomatas. O Itamaraty tem sim grande diplomata, especialista em relações internacionais, gente muito boa e qualificada, com grandeza. Cito fatos, mostro dados para poder mostrar da grandeza diplomática do governo Jair Bolsonaro. Muito obrigado.